Irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse Deus incomparável, né? Deus que é imutável, um Deus que é único, é supremo. Quando os especialistas falam desse momento que passamos, né, eles falam que muitas coisas vão mudar. Né? Os mercados financeiros não serão mais os mesmos. Não serão. Né? O modo como a gente faz as nossas transações bancárias vai mudar de uma forma que muito rápida. Ela vem se transformando diariamente. A medicina não é mais a mesma. Os médicos que estão aqui podem me dizer se mudou ou se não mudou. Os empregos, os cursos, eles estão se atualizando. O mundo está mudando. Mas a única coisa que vai permanecer é aquele que é fiel. É aquele que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. A única coisa que não vai mudar, não vai se atualizar, não vai sofrer nenhum tipo de interferência é a palavra de Deus. Momentos difíceis que nós estamos passando. Mas diz um ditado, né, que o bom marinheiro se forma nas melhores tempestades. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, eu não sei como é que estão os teus sentimentos, eu não sei como é que está como é que está a tua cabeça, eu não sei como é que está o teu emprego, eu não sei muita coisa de vocês. Mas Deus, Ele sabe. E hoje nós vamos aqui falar um pouquinho de um texto que é riquíssimo. De um texto que falou muito ao meu coração. Um texto que revelou mais ainda, que me fez lembrar mais ainda de quem Deus é e de quem eu sou. Um vírus tão minúsculo tem acabado com várias vidas. Esses somos nós, finitos, né? Impotentes. O livro de Isaías, abra sua Bíblia lá, em Isaías 40, 25. Isaías 40, 25. Que diz assim, eu vou ler as duas versões que eu tenho aqui. A primeira diz assim, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Uma versão mais atualizada diz assim, com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a ele? Deixa eu falar um pouquinho do pano de fundo que Isaías vivia nesse momento em que foi escrito esse capítulo. No capítulo 1, no verso 1, ele nos informa, né, que o livro de Isaías foi escrito durante o reinado de Urias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 1, verso 1. Que diz assim, a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Você pode anotar os versículos e depois confirmar em casa.
No capítulo 6, verso 1, ele informa também que a morte do rei Uzias, né, cerca de mais ou menos 735 a.C., ele nos informa também que ele foi contemporâneo do profeta Miqueias, que trabalhou também em Judá. E esse foi um período da vida de Isaías que foi bem crítico. Mas o interessante, irmãos, é que no tocante a Israel, esse período é um dos períodos mais ricos, historicamente falando, que podemos comprová-los com a história, tá? E com as evidências também arqueológicas. Esse foi um período em que se comenta, em que se prova, em que nós temos tanto a arqueologia quanto a história que comprovam esse momento em que Israel passou. Foi uma época também que os assírios, né, resolveram conquistar o quê? O Oriente. Lá o norte da Palestina, né? E lá estava incluída quem? Israel e Judá. Então, Isaías começou o seu ministério por volta de 735 a.C. a 713, né? E alguns comentários, alguns comentaristas falam, né, que alguns intérpretes, eles falam que ele pode ter ido até bem dentro mesmo ao reinado de Manassés. Então, o período da sua vivência, ela foi um pouquinho mais longa, né? Alguns historiadores falam. Então, segundo a tradição judaica também, tá? Ele afiança, né, que no período desse mesmo rei é que Isaías foi morto, né, foi cerrado ao meio. Em Hebreus capítulo 11, verso 35 a 37, ele fala dessas pessoas que sofreram por causa do Evangelho. Ele diz assim, né? Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte, e eles recusaram ser postos em liberdades a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados da cadeia. Outros foram mortos à pedrada, outros cerrados pelo meio e outros mortos à espada. E o versículo continua. Então, provavelmente, segundo a tradição, Isaías foi morto, né, segundo a tradição judaica. A gente não consegue comprovar, né, essa tradição. Ela é um pouco mais complicada da sua comprovação. Mas alguns intérpretes também, eles mencionam que do capítulo 40 até o 66 foram escritos, né, esse livro ele talvez tenha sido escrito por uma outra pessoa, né? Alguns interpretam dessa forma, mas não é isso não é esse o detalhe que eu quero me apegar. Então, Isaías viveu em uma época em que impérios caíram e se levantaram. Os assírios se levantaram, depois os babilônicos se levantaram, depois os caldeus, depois... E aí cada um vai levantando e querendo conquistar o outro. Mas a sua confiança, ela sempre esteve pousada, ela sempre esteve em repouso nas promessas que Deus tinha feito a ele, né? E a todos aqueles que se prostravam diante de Deus e andavam com retidão, a um povo obediente. Então, ele acreditava que o problema de Israel e de Judá não era só um problema militar.
Ele acreditava que o problema de Israel e de Judá também era um problema moral, era um problema espiritual de um povo que a todo momento, mesmo vendo o milagre dos céus, se rebelava contra Deus. Era um povo que a todo momento, mesmo sabendo, mesmo tendo a experiência não só vivida, mas histórica, mas de um povo que se rebelava sempre contra Deus. E aí foi nessa época, né, que Isaías ele viveu o seu ministério, né? E ele enfatizava, né, os fatores realmente espirituais, os sociais, né? E quando nós olhamos aqui, nós começamos a estudar mais profundo de Isaías 40 para frente, a gente começa a ver um Deus bondoso, né? Um Deus que é cuidadoso, mesmo nesses momentos de ruína, porque Israel e Judá estavam em guerra, e toda guerra ela é ruim, ela não é boa, ela traz problemas, ela traz problema social, ela traz destruição, ela traz morte, ela traz perseguição. Israel foi tomada, foi posta como cativo na Babilônia, e aí por diante. E aí Deus começa a chamar, Deus começa a olhar para o seu povo, né, e dizer, olha, vocês ainda são meu povo e eu sou o vosso Deus. Então no capítulo 40, Deus com seu poder protege Israel e não as nações pagãs. Quando você passa para o 41, o mesmo Israel se mostra uma nação indigna. Quando você vai para o 42, o Senhor promete juntar Israel novamente, e aí por diante. Fazendo um paralelo com o que nós estamos passando hoje. Momentos difíceis. Momento em que a história ficará marcada. Dizem alguns historiadores que o século XX termina na pandemia. O século XXI começa após pandemia. A história sempre espera algo que aconteça no mundo todo para encerrar um período e começar outro. Hoje a gente se fala na quarta revolução industrial. Hoje a gente se fala da tecnologia que vai tomar conta do mundo. Né? Alguns até exageram, que eu não vejo a máquina tomando o lugar do ser humano. A máquina jamais terá a imagem e a semelhança de Deus. Jamais, irmãos. O mundo cada vez mais rápido, o homem cada vez mais perverso, o homem cada vez pior, o homem cada vez querendo satisfazer a si mesmo. Bem parecido. Só falta guerra, né? Espero, em nome de Jesus, que não. Mas quando a gente fala da moral, das questões morais aqui, é um período bem parecido que vivemos também. Onde a família não é mais família. Né? A família hoje se rompe. A família hoje quer que seja colocado goela abaixo, né? Que homem não é mais homem, que mulher não é mais mulher, não sei mais como é que é. Que uma família agora pode ser do mesmo sexo. Nada contra, irmãos, aqui, ao que cada um quer para si. Mas a palavra de Deus nos deixa claro muitas coisas. E eu gostei muito aqui das nossas visões, da nossa visão e dos nossos valores. Paralelos, irmãos, da história, que ainda acontecem, que aconteceu, que acontecem, e se a história, se Jesus não voltava, continuará acontecendo.
E aí, quando a gente começa a ler esse capítulo 40, tá, de Isaías, me veio à memória, né, as aulas de teologia sistemática, pastor. E a gente encontra muito ali dos atributos morais de Deus, né, segundo o Dr. Luiz Berkowitz, né, que são, eu peguei aqui os principais da bondade, a bondade de Deus, né, a santidade de Deus e a justiça de Deus. Irmãos, e vamos tirar algumas lições agora do texto. Provavelmente aqui daria vários sermões aqui, sem pestanejar. Eu acho que a gente passaria alguns bons domingos aqui sobre esse capítulo. Tem muitas lições aqui que nós podemos tirar para as nossas vidas hoje, daquilo que Deus fez antes, daquilo que Deus faz hoje e daquilo que Deus fará amanhã. Ele já começa, o texto já começa dizendo assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Os imperativos repetidos enfatizam a nota da compaixão e da urgência. Consolai, consolai o povo. O povo estava aflito, o povo estava desesperançoso. E Deus mostra para aquela nação: olha, eu vou consolar vocês. Eu vou consolar vocês, diz o vosso Deus. E ele usa aqui palavras que são muito, que têm um significado muito forte. Meu povo e vosso Deus são palavras da própria aliança que Deus fez com o seu povo. O Senhor Jesus hoje, nos dias atuais, hoje Ele tem dito para a sua igreja: consolai, consolai o meu povo. Eu estou com vocês, vocês ainda são o meu povo eleito, a minha nação escolhida, aquele que eu morri na cruz por vocês, que derramei o meu sangue por cada um, e escrevi o nome daqueles que me aceitarem. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. No verso 2 diz assim: falai ao coração de Jerusalém, brandai-lhes que já é finito, que é findo o tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Louvado seja o nome do nosso Deus. Isso aconteceu há muitos anos antes de Jesus Cristo. Quando nós olhamos agora na nova aliança, o Senhor Jesus tem dito para nós hoje, a sua palavra tem dito que o consolo, ele é presente porque o nosso Deus continua sendo Deus. O Deus do consolo, o Deus que estende a sua mão. Meu povo e vosso Deus são palavras da própria aliança que expressam a realidade de fé. Falai ao coração de Jerusalém. Ele continua a fala de consolo, porquanto um profundo sofrimento agora seria revertido pela volta do remanescente de Judá do cativeiro babilônico. O nosso cativeiro, irmãos, é o pecado, é o inferno. Foi de lá que Jesus nos resgatou. Foi de lá que Jesus nos tirou. Foi de lá que nós saímos. E é todos os dias lembrando daquele que consola o nosso coração. Irmãos, estamos sim preocupados. Eu estou preocupado.
Eu fico preocupado com a economia, eu fico preocupado com a saúde, eu fico preocupado com tanta coisa, mas quando eu paro e penso, meu Deus, eu não posso controlar nada, eu não posso fazer nada, a única coisa que eu posso fazer é olhar para o Senhor e dizer: Pai, estende a tua mão e consola a minha alma. Eu não sei o que você tem passado. Eu tenho passado dias difíceis. Não só comigo, mas também pelas pessoas que lideram. Não só comigo, mas com os familiares. O consolo do Senhor tem que estar presente na nossa vida, assim como estava presente na vida desse povo. A segunda lição que eu posso tirar daqui, irmãos, quando eu comecei a preparar, eu disse: Senhor, eu não sei, é tanta coisa maravilhosa para falar, mas a gente tem que sintetizar. A segunda coisa está lá no verso 13 e 14, que diz: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Irmãos, nós podemos ver aqui tanto a justiça de Deus como a grandeza de Deus. Quem ajudou Deus na criação? Quem ajudou Deus na hora de fazer o homem? O grande Deus não necessita de conselheiros, pois Ele é a própria sabedoria. Ele usa a sua própria sabedoria e poder. E esses foram empregados na obra da criação. Ninguém prestou conselhos para Deus. Deus é perfeito. Ninguém prestou sabedoria. E nem mesmo poderia tê-lo feito, porquanto ainda nem existiam. Nada existia. Somente Deus existia. Deus, ele é justo e Ele é grande. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38. Jó 38, capítulo 2, diz assim: quem é este que escurece os meus desígnios e com palavras sem conhecimento? Quem é este? No verso 14, ninguém poderia ensinar Deus o caminho certo de fazer as coisas. E Deus não construiu a sua criação com injustiça. Deus, Ele é justo e tudo o que Ele faz é bom. No verso 15, e eis que as nações serão consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó da balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. O profeta fez um breve esboço aqui da grandeza de Deus.
Isso ele contratou, né, ele constatou com um nada, né, do homem, do individual, do coletivo. Nós não somos nada perante Deus. O mundo é um pingo perante Deus. O homem só vale alguma coisa a menos que Deus lhe dê valor. Nós só temos valor hoje porque Jesus derramou o seu sangue por cada um de nós. Nós só temos valor hoje porque fomos comprados na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Isso é imutável. Já desse eu ouvi que teve um pastor, não li nada sobre o assunto, só vi alguns comentários, né? Temos que atualizar a Bíblia, né? Eu acho que a única atualização que tem é o aplicativo, né? Vai atualizar o quê? A Bíblia diz que o Deus de ontem é o mesmo hoje e vai ser eternamente. Ele não muda, não tem variação, não tem vírus, não tem pandemia, não tem nada que possa mudar essa realidade, irmãos. Não tem nada que possa fazer com que a mão de Deus mude. Não tem nada que possa fazer que essa palavra aqui, que nós acreditamos como regra de fé e de prática, que ela tenha alteração. Não existe isso. Não existe atualização. No verso 23, ele diz: e ele a quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. É ele quem reduz os príncipes. Nessa declaração tão simples acerca do governo de Deus sobre o mundo, Yahvé, irmãos, ele é criador soberano dos céus e igualmente governa a terra. É uma das perguntas clássicas de concílio, né? Quem é Deus, né? Deus, ele tem um poder para isso, irmãos. Deus, ele destrói a quem lhe apraz e constrói a quem lhe apraz. Às vezes nós não entendemos aquela velha frase, né? Por que pessoas boas morrem cedo e pessoas más continuam a viver? Por que a maldade acontece? Por que homens de Deus morrem por doenças? Por que missionários são mortos no campo de batalha? Nós não temos explicação. Eu simplesmente não sei dizer. A única coisa que eu tenho certeza é que a mão de Deus, ela está sobre a nossa história. A única coisa que eu tenho certeza é que nenhuma vírgula, nenhum tio será tirado da sua palavra. A única coisa que eu tenho certeza é que cada passo que o povo de Deus dá, Deus está do lado, Deus está operando, Deus está mostrando. Essa é a minha certeza, irmãos. A única coisa que Jesus nos pede, a nossa vida. Como Paulo diz que não viva eu mais, mas Cristo viva em mim. É a única coisa que Jesus nos pede. O centro do nosso coração, o centro das nossas atitudes, o centro do nosso pensar, não penso eu mais como Alex pensava antes. Eu tenho que pensar como Jesus pensa. Yahvé é o poder responsável pelo aparecimento e desaparecimento dos reis, dos reinos e seus reis. A China, irmãos, está se tornando, se não é ainda, mas se tornará brevemente a população mais rica
da Terra. A Huawei, que é uma das tecnologias de ponta, hoje vende mais que a Microsoft. Vende mais vende mais tecnologia para o mundo hoje do que o próprio Estados Unidos. Ou vocês acham que os americanos estão brigando por quê? Por beleza? Não, é por poder. Alguns artigos que eu li, que muito se comprou em vários países chaves, tá? De empresas poderosas que estavam quebrando, a China foi lá e comprou. A Bíblia diz que é Deus que coloca e que tira. Deus é acima de tudo e de todos. No verso 25, estamos terminando. A quem, pois, me compararei para que lhe seja igual, diz o santo. A onisciência de Deus aí é o ato criador e o seu perfeito conhecimento de todas as coisas. São usados como lições objetivas da sua natureza incomparável. Não existe comparação, amados. Não há a quem possa Deus ser comparado. Esses dias a gente estava assistindo aquela minissérie lá dos 10 Mandamentos, né? Não, do 10 Mandamentos, não, de Moisés, né? Aquele que passou na Record, engraçado. E teve uma cena que eu fiquei parado pensando. O filho do faraó disse para um dos sacerdotes lá, então vamos fazer assim, vamos pegar esse Deus, mas a gente tem vários, mesmo mais um, menos um, não vai fazer diferença. Então vamos fazer aqui logo um retrato desse Deus, vamos adorar logo. Aí o sacerdote olhou assim e disse, não, mas a gente não tem, esse Deus não tem aparência. Esse Deus ninguém sabe como é que é. Esse Deus a gente não tem como fazer imagens e esculturas. Se você for ler mais embaixo, o texto vai falando sobre isso. Então, o Deus que nós conhecemos, Ele criou um cosmo fantástico. E quando... Ele criou um cosmo fantástico, e sabemos que quando nós olhamos para o cosmo, para as estrelas, irmãos, quem não fica comovido com o pôr do sol aqui, nesse pia aqui? Quem não fica? Irmãos, eu acho lindo cada pôr do sol. Uma das coisas que eu sinto falta onde eu moro hoje, que todo dia de manhã, quando eu me acordava às 5 horas, 5:30 da manhã, eu olhava o sol nascendo, que coisa linda. Jesus amado, acho que eu tenho umas 30 fotos de cada pôr do sol, né? Aí uma vez uma pessoa olhou e disse assim, mas meu amigo, é tudo a mesma coisa. Eu digo, você está enganado, um dia nunca é igual ao outro. Essa é a grandeza do nosso Deus. Essa é a onisciência do nosso Deus. Deus conhece a plena extensão de todas as coisas, ao ponto de chamar as estrelas pelo nome. Alguém já conseguiu contar as estrelas do céu, mesmo em lugares... Mesmo em lugares abertos, alguém consegue contar? Alguém consegue dimensionar o tamanho do universo? Deus, Ele conhece e chama as estrelas pelo nome. O seu poder é ilimitado.
O homem é limitado, mas Deus é ilimitado. O homem, por causa da sua limitação e da sua falta de conhecimento, ele é minúsculo diante de Deus. E a questão é simples para Deus, que tem todo o conhecimento. O porteiro, em João 10:3, diz assim: o porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a voz quando a chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Deus, ele conhece todas as coisas, nada é extremamente grande para Deus, pelo contrário. Tudo, como diz aqui no verso, é um pingo de um balde. É assim que nós somos. Veja agora no verso 28. Vamos ler o 28 e vamos ler o 29. 28. Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Verso 30 e 31. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Somente Deus é independente, somente Deus é eterno. Os homens, por sua vez, são dependentes e continuam somente porque Deus lhe dá o dom da vida. Se Deus não lhe der o dom da vida, não há vida. O sopro, ele fica sem nada. O homem sem Deus, o homem sem autoridade divina, ele é nada. A eternidade é um atributo essencial e exclusivo de Deus. Deus nunca se cansa. Tem alguns até exegetas, alguns comentários que falam que foi Isaías quem lançou os fundamentos da teologia essencial da natureza e dos atributos de Deus, cujo volume principal foi incorporado no Novo Testamento. Embora onipotente, Deus se preocupa com o homem. E essa é outra maneira de falar do seu famoso amor. Nós estamos aqui hoje, nesse ar-condicionado, no conforto dessa cadeira, ouvindo a sua palavra, ouvindo as músicas cantadas, tocadas. Nós tivemos o privilégio de participar da ceia do Senhor, devido à bondade de Deus. Somente por isso, irmãos. Vocês que estão nos ouvindo através da internet, vocês só estão ouvindo pela bondade do Senhor. O verso 29, ele diz que faz forte o cansado. Os homens tão fracos e débeis recebem poder para viver e ser alguma coisa mediante o amor de Deus. Deus dá poder aos débeis. Quem, em última análise, que somos nós. Deus nos dá força. A consciência de ser fraco é o primeiro passo para a obtenção de poder que vem do alto. Quem se acha alguma coisa, irmãos? Quem se acha melhor do que alguém ou melhor do que qualquer coisa, está fadado. Não tem lido a Bíblia, não tem se prostrado diante do Senhor, não tem entendido que Ele veio do pó e vai voltar do pó. Ele não tem entendido que a mensagem da cruz é: negue-se a si mesmo.
Marcos 5,6 diz assim: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Lucas 6,21, bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. 2 Coríntios 12,10, que diz: e eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Glória a Deus. Irmãos, não é pandemia, não é o vírus, não é nem a morte que nos separará de Deus. Mesmo que haja morte, acabe a nossa vida, mas para o cristão é o início. E para terminarmos, no verso 30, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. A mocidade aqui é sinônimo de energia pura. A mocidade aqui é de uma energia sem tamanho. Mas eles também cansam e eles também caem, exaustos. Só o Senhor nos dá força. E essa força que nos dá a motivação de todos os dias de vivermos. E aí fui ler um pouco sobre a história de John Wesley. Ele era um homem com uma energia ilimitada. Mesmo em sua idade já avançada, né? Ele viveu até os 88 anos. Diz os seus historiadores que até os 84, 85 anos ele pregava ainda o Evangelho. Ele era um homem ativo, ele viajava e aí por diante. Contudo, ficar cansado nunca o deixou cansado. E, de fato, ele usualmente vivia borbulhando de energia. Diz um historiador que ele disse certa vez: nunca me canso de escrever e pregar ou de viajar. Assim acontece comigo hoje em dia. Eu não penso no amanhã, eu penso no hoje. Quem quiser lá, é a carta número 7254, datada de 1785. E o verso 31, todos os homens são inerentes, fracos, incluindo os jovens, a quem atribuímos energia ilimitada, mas os que esperam no Senhor, e estes estão em comunhão com Ele, embora com todas as dificuldades da vida, obterão a força divina. E como vimos, anteriormente sobre John Wesley, era um homem que voava fortemente. Talvez eu não seja esse homem que vai voar fortemente, mas eu sou aquele que vai caminhar. A principal companhia do povo de Deus nem voa e nem corre, ela caminha. Contudo, a maior parte do trabalho efetuado no mundo é realizado por essas pessoas, por esses missionários que arduamente, que a gente tem um nosso aqui, que foi o Billy Graham, que é considerado um dos maiores pregadores dos últimos tempos, os maiores missionários. Esse aí voou como águia, irmãos. Ele voou como águia. Ele lotou estádios para a glória do Senhor. Talvez estejam aqui crentes que voarão como águias. Deus irá capacitar cada um de nós. Então, irmãos, temos a inspiração de efetuar um esforço sem descanso, esperando no Senhor. De novo, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como é que você tem passado os seus dias. Patrícia, minha esposa, é psicóloga, e muitas pessoas têm procurado.
Ter depressão, irmãos, não é o problema. O problema é quando nós não tratamos o problema. Nós precisamos sempre estar lembrando daquele que morreu por nós. Nós precisamos sempre estar nos admoestando. O crente, eu digo que o crente tem que andar com crente. Não que ele tenha que só andar, eu tenho amigos descrentes. Mas quando eu preciso ouvir uma palavra, quando eu preciso ouvir um encorajamento, eu ligo para um irmão da fé. Porque eu sei que ele vai orar comigo. Eu sei que ele vai me admoestar dentro das Escrituras. Eu sei que ele vai tentar fazer com que eu me lembre, eu relembre daquilo que eu tenho aprendido. E o Espírito Santo de Deus, em algum momento, ele vai tomar, ele vai me arrebatar, ele vai me tornar novamente nos caminhos. Mas o Senhor vai estar conosco. A Bíblia diz em Judas, aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. Se Jesus começou a obra na tua vida, assim como começou na minha, nós chegaremos ao céu. Não porque eu mereço, irmãos, quem sou eu? Miserável homem que sou. Mas porque Jesus morreu na cruz por mim. Eu queria fazer um convite. Esta noite, se há alguém aqui que hoje quer entregar a sua vida a Jesus, você está convidado a vir aqui à frente. Se você está afastado por algum motivo, ontem eu estava na congregação que o Júnior pregou, na congregação, e eu sentei perto de um rapaz, e ele disse: pastor, ore por mim, porque eu perdi a vontade de vir para a igreja, eu perdi a vontade de estar na casa do Senhor, eu perdi a vontade. O Senhor essa noite quer te restaurar. O Senhor esta noite quer te dar um novo rumo. Se alguém também que está afastado dos caminhos do Senhor, esse é um bom momento, irmãos. Se a tua vida não está bem, você tem feito coisas erradas, negócios errados, não quero saber o motivo pelo qual você quer vir aqui. Eu só quero que o Senhor Jesus, Ele entre na tua casa, no teu coração, na tua vida, e transforme, e faça resplandecer, e que os teus olhos brilhem, que o teu rosto brilhe, assim como Moisés, quando desceu do monte, o seu rosto brilhava, porque ele estava na presença de Deus. Que o nosso rosto brilhe todos os dias, no nome de Jesus. Alguém que queira aceitar a Jesus, ou que queira entregar, alguém que estava desviado, mas quer hoje renovar os seus votos com Cristo. Esse é o momento. Então vamos orar. Pai Santo e Eterno, obrigado por esses momentos que passamos aqui. Oh Deus, como somos pequenininhos, Senhor Deus, na Tua presença. Somos nada sem o Senhor. Ah, Senhor, somos que nem a relva do campo, Pai, quando bate o sopro, quando o vento bate, cai, seca e morre, assim somos nós. Mas muito obrigado, porque vimos o que o Senhor nos consola, vimos que o Senhor nos ajuda, vimos que o Senhor nos mantém em suas mãos, guardados, como diz a tua palavra, debaixo das suas asas estarei seguro. Aleluia, Pai.
Obrigado porque o Senhor nos promete o Senhor nos promete a vida eterna. O Senhor nunca nos prometeu uma vida fácil, sem problemas, sem dificuldade, sem enfermidade. A única coisa que o Senhor nos promete é que o Senhor vai estar conosco todos os dias. Muito obrigado, Paizinho. Abençoa teu povo. Abençoa o nosso pastor, Pai. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor possa curar seu servo, para que ele possa dar continuidade, Senhor Deus, na obra que o Senhor colocou nas suas mãos. No nome de Jesus, Pai, abençoa a sua casa, a sua esposa. Guarda-os do pecado, ó Deus. No nome de Jesus eu te peço. Abençoa a nova diretoria que vai vir. Que sejam homens cheios do Teu Espírito, Senhor. Que não sejam desocupados, Pai, porque o Senhor não escolhe pessoas desocupadas para fazer a Tua obra. Abençoa, Senhor, que sejam cheios do Teu Espírito, no nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.